Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. Eu sou o Pastor Charles e esse é o nosso canal Aprendendo um Pouco Mais. E no vídeo de hoje estaremos dando início a um novo quadro, e o nome desse quadro vai ser Você Entendeu Errado. Isso mesmo, você entendeu errado. E o propósito desse quadro é tentar explicar determinados versículos da Bíblia, determinados versículos a qual talvez você não tenha entendido da forma correta. E hoje nós vamos dar início a esse quadro com um dos textos mais polêmicos que tem. 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, que diz assim: o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. Isso mesmo, você já ouviu esse versículo? Então fica nesse vídeo até o final que eu vou te explicar o que na verdade o apóstolo Paulo estava querendo nos ensinar através desse versículo. E se você é novo por aqui, é a primeira vez que você está assistindo nossos vídeos, seja muito bem-vindo. Aproveite, se inscreva no nosso canal, procure aqui embaixo um botãozinho vermelho escrito inscreva-se. Clique nele, depois você clica no sininho que vai aparecer, marque a opção todas. Isso, já fez isso? Pronto, então você não vai perder mais nenhum dos nossos vídeos. Vem comigo e vamos aprender um pouco mais. Olá, como eu falei agora há pouco, hoje nós estaremos dando início a um novo quadro aqui no nosso canal, que é o quadro Você Entendeu Errado, onde nós vamos estar esclarecendo alguns versículos bíblicos, algumas passagens bíblicas que você talvez tenha entendido errado ou quem sabe alguém te explicou errado. E você vai poder nos ajudar nesse quadro, você vai mandar as suas dúvidas para nós. Isso, diga qual é o versículo que você tem dúvida, que você não entendeu, diga qual é a passagem, qual é a história que você não entendeu e na medida do possível nós vamos estar esclarecendo e tirando as suas dúvidas. E para nós darmos início nesse quadro, nós vamos usar o texto de 2 Coríntios capítulo 3, verso 6, que especialmente diz que a letra mata. Você já deve ter ouvido alguém falar que você não pode estudar muito, porque se você estudar muito, a letra mata, e que você precisa orar mais, que você precisa jejuar mais e buscar mais o Espírito, porque é o Espírito que vivifica. Na verdade, realmente você precisa orar mais, nós precisamos, orar mais, nós precisamos jejuar, buscar mais a presença do Espírito Santo. Mas sabe o que é interessante? É que o apóstolo Paulo, ao escrever isso aqui, ele não estava dizendo que se você estudasse muito você ia morrer, ou então, eu já ouvi algumas pessoas dizer que se você estudar muito a Bíblia, você vai ficar leso, você vai ficar doido de tanto estudar. E na verdade, querido, não faz sentido isso. Sabe por quê? Primeiro, quem escreveu essa carta foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, que era um dos maiores estudiosos da palavra de Deus, um homem que foi formado, um homem que se vivesse hoje, com certeza teria bacharelado, mestrado, doutorado, pós-graduação, graduação, um dos homens que mais estudou a palavra de Deus. A Bíblia nos mostra, até quando ele estava próximo da sua morte, ele pede para que traga os pergaminhos, porque ele queria estudar mais um pouco. Então não faz sentido o apóstolo Paulo escrever e dizer para as pessoas que você não deve estudar. Então, se Paulo não estava falando de um estudo da palavra, se Paulo não estava falando de teologia em si, que é o que mais usam esse texto para aqueles que decidem querer estudar a palavra de Deus, querer estudar teologia, dizem para que você não deve estudar, porque senão você vai ficar doido, você vai ficar leso e você vai esfriar na fé. Se Paulo não estava falando disso, afinal de contas, do que Paulo estava dizendo? O que Paulo quis dizer quando ele disse que porque a letra mata? Na verdade, Paulo, ele estava falando da lei, ele não estava falando do estudo da palavra, ele estava falando da lei. A lei, ela mata, porque a lei, ela revela o pecado, mas ela não tira o pecado. A lei, ela condena e não absolve. Então Paulo estava falando acerca da lei. Mas que lei é essa? Para você entender, leia comigo o verso 7. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedras, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés por causa da glória do seu rosto,
ainda que desvanecesse. Olha o que Paulo está dizendo. O ministério da morte. O que era esse ministério da morte que Paulo estava falando? Estava falando sobre as letras que foram gravadas nas pedras. E que letras foram essas que foram gravadas nas pedras? Foram os mandamentos, os 10 mandamentos. Então a lei, os mandamentos. Pastor, o senhor está dizendo que os mandamentos são maus, são ruins? Não, são bons. O problema é o material com que a lei trabalha, que é o ser humano. E nós não teríamos como ser salvos pela lei, porque todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus. Você não tem como observar todas as leis. Em algum dado momento da sua vida, você quebrou uma lei. Se você quebrou uma, quebrou todas. Então não teria como ser salvo pela lei. A lei condena. A lei é boa, mas ela julga, ela mata. E é isso que o apóstolo Paulo estava querendo dizer. Então, queridos, se te explicaram esse versículo e você entendeu que se você estudasse muito a Bíblia, se você estudasse teologia, se você estudasse demais, que você ia morrer espiritualmente, que você ia, quem sabe, até ficar doido, infelizmente você entendeu errado. Não era esse o propósito do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava falando a respeito da lei, que a lei mata, mas o Espírito vivifica. Ok? Então eu espero sinceramente que você tenha entendido, e se você gostou desse vídeo, não esqueça de deixar aquele like. Agora, eu preciso da sua ajuda. Eu queria que você compartilhasse esse vídeo e eu queria também que você comentasse aqui embaixo o que você achou e que você mandasse as suas dúvidas também, para que nós pudéssemos, na medida do possível, trazer o esclarecimento. E nos ajude a chegarmos aos 1000 inscritos. Eu já louvo a Deus pela sua vida, porque nós já estamos com 770 inscritos aqui no canal. Estamos quase chegando aos 1000 inscritos e eu conto com a sua ajuda, conto com o seu apoio. Eu quero te pedir que você compartilhe esse vídeo nos seus grupos do WhatsApp, no Face, no Instagram, para que nós possamos alcançar os 1000 inscritos. E eu espero que você tenha gostado desse vídeo. E também assista o nosso último vídeo. Eu vou colocar aqui, o tema é tarde demais, tá muito legal. Assista, compartilhe, ok? Então a minha oração é que Deus te abençoe e te guarde e que praga nenhuma chegue na sua casa. E nos vemos novamente, aonde? No próximo vídeo. Fui!